Você é investidor do ETF QQQ ou do Nasdaq 11? Esse vídeo é para você, porque o índice pode ser mudado e vai mudar muita coisa, ou melhor, vai mudar algo muito importante dentro do índice. Eu sou o Lucas Borelli e hoje eu vou falar sobre isso, a possível mudança no índice Nasdaq 100. Bom, primeiro vamos falar do índice em si. O índice ele investe nas 100 maiores empresas de tecnologia dos Estados Unidos, mais especificamente da Nasdaq. E ele foi criado em 1995 e ele existe até hoje e ele tem uma rentabilidade muito boa dentro do índice. Obviamente ele passa por altos e baixos também, é tecnologia. Lembra da bolha do .com? Bom, nessa época ele perdeu 80% do valor de mercado, mas ele se recuperou de lá para cá. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar de como o índice foi constituído. E desde a criação até hoje, ele não tinha sofrido uma mudança tão grande igual está sendo agora. Ela foi proposta para tentar capturar grandes IPO, mais especificamente o IPO da SpaceX. E eu não gostei nem um pouco de saber disso, e eu quero trazer esse assunto para vocês terem uma opinião própria sobre o assunto. Mas vamos falar da mudança. O nome da mudança é entrada rápida. Por quê? Porque ela muda para empresas grandes que fazem IPO conseguirem entrar rapidamente dentro do índice. E essa mudança está acontecendo por conta da SpaceX. A Nasdaq quer fazer o IPO da SpaceX, que está tudo sendo preparado para a SpaceX abrir capital no meio do ano, no meio desse ano, 2026. E a Nasdaq quer assegurar isso para ela. Por isso que ela está propondo essa mudança no índice. Para fazer a mudança, o IPO ser feito na Nasdaq e logo em seguida o índice já colocar a SpaceX dentro dele. Mas antes de aprofundar sobre a mudança, eu vou falar um pouco mais sobre como é hoje. Hoje, para você entrar dentro do Nasdaq 100, você tem que ser uma das 100 maiores empresas de tecnologia, tem que ser listada na Nasdaq e não pode ser do setor financeiro. Mas fora essas regras, ainda tem algumas outras muito importantes, até mais do que essas, que são elas: liquidez mínima de 5 milhões por dia nos últimos 3 meses, mínimo de tempo de negociação sem contar o mês do IPO de 3 meses, então o que dá 4 meses mínimo, pelo menos 10% das ações disponíveis ao mercado e uma vez ao ano, em dezembro, pode entrar em empresas recém-aprovadas pelos critérios. Com esses filtros é impossível uma empresa recém-feita IPO entrar dentro do Nasdaq 100. E é exatamente por isso que estão tentando colocar a entrada rápida. Agora eu vou falar mais detalhadamente sobre as mudanças que a entrada rápida vai trazer. Ou pode trazer, porque ela ainda não foi aprovada. Ela está em debate. As mudanças propostas: entrar no índice com 15 dias após o IPO, ter que obrigatoriamente estar entre as 40 maiores empresas, sem exigência histórica de liquidez, não substituirá nenhuma empresa. O índice acrescentará uma temporariamente, ficando em 101, por exemplo. Essa é a mudança proposta, a entrada rápida. E basicamente, toda IPO de uma empresa grande, muito grande, ela tem que estar entre as 40 primeiras, ela já consegue entrar com 15 dias depois do IPO. E eu achei isso muito ruim, porque não deu tempo da empresa provar que ela vale a pena entrar no índice. Eu vou falar mais sobre a minha opinião daqui a pouco. Por enquanto eu vou falar sobre por que é bom para a Nasdaq essa mudança. E essa mudança é muito boa para a Nasdaq, porque ela consegue atrair grandes empresas para fazer IPO nela. E a Nasdaq ela ganha muito dinheiro fazendo IPO. Então tem o da SpaceX, tem o da OpenAI, tem o da Anthropic, e a Nasdaq está de olho em todos esses IPOs. E isso é muita receita para ela. Por isso que ela quer fazer essa mudança. E para ela vai ser extremamente favorável essa mudança. E ela ainda diz que isso tornará o índice mais atual, fazendo as empresas grandes entrarem rapidamente dentro do índice. O que eu discordo completamente. Porque na minha opinião, eles transformaram o índice em produtos para atrair empresas e lucrarem muito e não estão nem aí para os investidores. E por que isso é bom também para as empresas? Porque para as empresas é um fluxo de dinheiro gigantesco de forma automática. Quando um ETF tem que colocar na carteira dele uma empresa, o volume de dinheiro é gigantesco. Pensa comigo, todo mundo que já tem cota desses ETFs, do QQQ, do Nasdaq 11 e de vários outros que replicam o índice Nasdaq 100, todos eles vão ter que fazer rebalanceamentos, diminuir um pouquinho as outras empresas e comprar essa empresa nova.
Então é muito dinheiro sendo colocado de uma vez em uma só empresa. Não é uma entrada gradual, é uma entrada rápida. Então é muito dinheiro de uma vez só. E o que vai acontecer com muito dinheiro de uma vez só? Os preços vão subir artificialmente, porque não é uma demanda recorrente, é uma demanda de entrada só dos ETFs. Então o preço vai subir porque a liquidez deve estar baixa ainda, IPOs têm liquidez baixa, e aí o preço explode e a gente que é investidor dos ETFs vai sair no prejuízo. E esse é o risco para nós investidores, pagar caro por algo que não vale porque não tem liquidez. Quem entrou antes vai ganhar muito dinheiro. O ETF ele só vai poder entrar 15 dias depois. Então nesses 14 dias aí, todo mundo que investir vai ganhar muito dinheiro, porque vai vender para os ETFs depois. E o ETF vai ter que comprar. Querendo ou não, com o preço que esteja, ele vai ter que comprar. E tem outro detalhe. Quando uma empresa faz IPO, elas começam com um free float baixo. A SpaceX, por exemplo, está sendo especulado que ela vai começar com 5% das ações negociadas em bolsa. O que é muito baixo, porque tem ETFs, investidores institucionais, investidores pessoas físicas e os trades, todo mundo disputando 5% da empresa. É muita pouca ação para muitos investidores. O preço vai subir muito, artificialmente. Só que para vocês não falarem que eu só estou falando coisas contra, eu vou falar algumas coisas a favores que eu vi com essa mudança. E esses são os pontos que eu achei positivo. O índice fica atualizado mais rápido, evita ficar de fora de grandes empresas, representa melhor a economia atual, mais pessoas podem se interessar por ETFs. E foram essas qualidades que eu achei com essa mudança proposta no índice. Mas eu tenho muito mais coisas contra. Por exemplo, quebra a lógica original do índice, favorece os insiders, distorce a precificação natural, reduz a qualidade dos filtros, reduz muito a qualidade dos filtros e pode fazer os índices deixarem de ser um filtro para virar um acelerador de preços. E ninguém quer comprar ações com preços caros. Eu vou dar um exemplo da SpaceX. A SpaceX está sendo especulado que o IPO dela vai ser de 1,75 trilhão. É muito dinheiro. Isso vai tornar ela uma das 40 maiores empresas de tecnologia. Só que ela só está querendo abrir capital de 5% em ações, o que é muito pouco para muita gente querendo comprar. ETFs, pessoas físicas, institucional, são muita gente, muito dinheiro para poucas ações. O preço vai subir muito, de forma descontrolada e artificial. Logo depois, provavelmente depois da entrada dos ETFs, o preço vai dar uma recuada legal, na minha opinião. Bom, eu não gostei, como eu já deixei meio claro até aqui, só que essa mudança ela ainda está em consulta pública. Então não está certo que ela vai entrar em vigor. Eu só espero que as pessoas percebam a armadilha que é fazer uma mudança dessas e caso ela seja aprovada essa mudança, todo o histórico do ETF perde de referência, porque a partir de agora vai ter regulamento novo. Então a gente vai ter que avaliar como esses ETFs se comportarão daqui para frente. E eu não gosto disso, eu prefiro deixar do jeito que está. Até porque se a empresa for boa mesmo, ela vai entrar no índice. É só ela cumprir os requisitos pré-estabelecidos. E se ela conseguir cumprir, ela vai entrar. Vai demorar um pouquinho mais? Vai. Mas ela vai entrar se ela for boa. Agora, se ela não for boa e se o valor dela não tiver entre as 100 maiores, aí ela não entra, né? Só que é aquilo, eu não controlo o índice, eu controlo a minha estratégia. E se caso isso venha a ser aprovado, então eu irei rever a minha estratégia e diminuir o percentual desses ETFs na minha carteira. Porque o único beneficiado com essa mudança, na minha visão, é a Nasdaq e as empresas que fazem IPO. E isso vai ser um imã de IPO. Se isso for aprovado, vocês vão ver muitos IPOs acontecendo logo em seguida. Agora em 2026 e 2027 daí vai ter muito IPO por conta dessa mudança. Só que vai perder toda a solidez e confiança que veio sendo construída nesses últimos 30 anos praticamente. E isso está botando em xeque a minha confiança com esse índice. Porque eles começaram a misturar interesses comerciais com metodologia de investimentos. Eram para ser duas coisas separadas, mas eles estão querendo unir para se beneficiar. E abre precedente para toda vez que uma empresa grande quer fazer IPO, ela exigir algo novo, algo de diferente, a Nasdaq acabar aceitando para fazer o IPO da empresa, e aí
o investidor só vai se ferrar. Os índices simplesmente passam a parar de refletir o mercado e passam a influenciar o mercado. Mas essa é a minha opinião e, como eu falei, eu só controlo a minha estratégia, não o mercado. Eu quero saber o que você achou, se você tem uma opinião diferente da minha. E se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Te vejo no próximo vídeo, meus amigos. Até lá!